Olá, sétimo ano, está iniciando a aula de ciências sobre a ciência e as revoluções industriais. Se a gente parar para analisar um pouquinho o comportamento da humanidade, a evolução da humanidade e da tecnologia, a gente percebe que a ciência ela é muito importante ao longo de várias revoluções industriais. Tá? Então, antes de a gente começar a falar sobre as próprias revoluções, vamos pensar um pouquinho antigamente, antes de ter as comunidades, os centros urbanos, né? Lá na pré-história, antes da a civilização humana já existia, mas antes de ela ser como ela é reconhecida hoje, né? Como é que a ciência existia ali? Através das máquinas simples, que a gente já estudou, né? Então, quando eles começaram a compreender que eles poderiam usar algumas ferramentas encontradas na natureza para auxiliar, né, na questão de caça, de busca de novos territórios, da alimentação, né? Eles foram percebendo que eles poderiam estar usando máquinas simples ao seu favor, em benefício daquela sociedade. Quando a gente pula um pouquinho mais do tempo, a gente vai um pouquinho mais à frente, na idade dos metais, a gente consegue perceber que quando a sociedade ela entende que ela pode usar o ferro, o chumbo, alguns elementos químicos do solo, né, e que elas conseguissem fundir esses materiais e criar novos materiais, isso já é uma ciência, uma tecnologia. Né? Ele estava usando elementos químicos encontrados na natureza em favor da humanidade, da sociedade. Então, na idade dos metais, quando começaram a fundir esses metais, melhorou o quê? A caça, né? Questão de proteção. Então, eles poderiam usar esses metais para fazer armadura, para fazer espadas, lanças, né? E tudo isso melhorou e ajudou naquela época, né? Naquele século, naquele período da Idade dos Metais. Aí agora a gente entra, né, analisando esse período histórico, desde lá da pré-história, que é a descoberta do fogo, né, como usar a lenha ao seu favor, como usar máquinas simples como alavancas, rodas, cordas ao nosso favor em benefício da sociedade, e depois, na Idade dos Metais, que é quando eles conseguiram fazer a fusão, né, a união de alguns metais a favor da sociedade, a gente entra na Revolução Industrial, que pulando um tempo mais para frente, né? Não foi uma coisa de 10 anos ou 20 anos, foi vários séculos depois. Entre o século XVIII e século XIX, a gente teve a primeira Revolução Industrial. Como é que funcionou essa primeira Revolução Industrial? Que tipo de combustível foi usado? Qual foi o principal combustível que foi usado nesse período? Vocês sabem dizer? Qual foi o principal tipo de máquina utilizado durante esse período? Entre século XVIII e século XIX. O principal combustível usado na primeira Revolução Industrial foi o carvão e a madeira. Por quê? Porque lá foi quando começaram a criar máquinas de vapor. E para gerar vapor, precisa de um combustível. Então eles tinham carvão mineral, que é um combustível fóssil que polui o ambiente, né, prejudica, causa um impacto ambiental, e também a madeira, né, que é um recurso renovável, só que se for muito explorado, ele acaba gerando também problemas ambientais e impactos ambientais no planeta. Mas vamos voltar lá, o gancho. Então eles começavam a usar esses combustíveis para fazer funcionamento de máquinas de vapor. Que máquina de vapor seria essa? Né? Trem, ferrovia. Eles usavam essa máquina de vapor, o trem, botavam um carvão ali para fazer o trem andar, para poder transporte tanto de mercadoria quanto de pessoas. Com isso, foi gerando uma revolução industrial, a indústria foi crescendo, foi evoluindo, se adaptando e foi surgindo e crescendo novas áreas na área industrial. Né? Como o exemplo que se expandiu muito nesse período foi a indústria têxtil, né? Indústria focada à produção de tecidos, né? De materiais envolvendo tecidos. Então isso expandiu muito, muita gente que vivia no campo foi para a cidade em busca de emprego, em busca de uma oportunidade melhor de vida, e essa foi a primeira revolução industrial. E a ciência ela entra na questão de combustível, né, e as máquinas criadas através da tecnologia daquela época. Depois de um tempo, lá na metade do século XIX, teve a segunda revolução.
segunda revolução industrial. O que seria essa segunda revolução industrial, né? Qual foi a máquina criada, qual foi a revolução que teve aí, qual foi o combustível que foi criado aí, né? Aí nós temos vários tópicos, várias coisas importantes. Nesse período nós tivemos inovações tecnológicas, né? Envolvendo eletricidade. Então foi nesse período que a eletricidade começou a ser usada como uma fonte de energia. Eles começaram a perceber que com a eletricidade a gente conseguia criar novas tecnologias, novas formas de transporte, novas formas de produzir material. Então a eletricidade, que foi na Segunda Guerra Mundial, ela revolucionou e muito. Tá? Além da eletricidade, qual é outro ponto que a gente pode levantar? O motor a combustão, que é a questão de o combustível fóssil derivado do petróleo, que a gente usa, que é conhecido por todos, que é a gasolina. Então foi na segunda revolução industrial que a gente, além de começar a usar a eletricidade como fonte de energia, a gente começou a usar também o petróleo, a gasolina. Né? Então foi descoberto o petróleo, ele começou a ser utilizado como fonte de energia e teve suas derivações, né? Querosene, óleo diesel, gasolina, plástico e etc. Então o uso do petróleo também revolucionou e muito a Segunda Revolução Industrial. Outro ponto que também é bem bacana citar, que foi nesse período que teve as primeiras usinas nucleares, que usavam o núcleo de um átomo, né, para gerar energia. Né? Lembrando que a usina nuclear é uma usina que ela tem que ter o máximo de cuidado possível, tem que ter uma proteção muito superior aos outros tipos de usina, porque ela libera radiação. E essa radiação pode causar câncer e prejudicar, poluir o ambiente por vários e vários anos. A usina nuclear, a gente tem que lembrar que ela é uma energia limpa, porque ela não gera poluentes, é uma energia boa, só que ela tem os seus riscos muito altos, né? Devido à radiação do material utilizado, que é o urânio, ok? E então, outro ponto, o último ponto que a gente precisa levantar sobre a Segunda Revolução Industrial é o quê? Que devido a esse aumento, essa descoberta do petróleo, né, esse aumento de tecnologias com o uso da eletricidade, teve uma superexploração, que é aquela questão do consumismo, né? Eles começaram a produzir mais do que precisava para poder ganhar mais, e isso foi gerando vários impactos ambientais, inclusive poluição atmosférica, né? Produzindo mais materiais, ainda usando o petróleo como combustível, a gasolina, o carvão mineral como combustível, foi liberando gases poluentes na atmosfera e foi criando aquecimento global, né? Foi aumentando o efeito estufa e causando aquecimento global, ok? Então esses são os pontos que a gente precisa levantar sobre a segunda revolução industrial. A terceira revolução, que foi lá no século XX, né? Lá no século XX foi agora, pouco tempo atrás, né? Foi a descoberta da tecnologia da informação, ou a telecomunicação. Usar a tecnologia para auxiliar na comunicação, a descoberta da internet, dos computadores, dos telefones, né? Facilitar a comunicação entre as pessoas. E com isso também mudou toda a forma de se trabalhar. Um grande exemplo, né, são as aulas. Né? A tecnologia possibilita a gente de ter aula à distância, sem estar no presencial. Então a gente percebe que a tecnologia, a internet, a rede de comunicação, a telecomunicação, tanto televisão, rádio, internet, facilitou e muito as indústrias, né, na questão de venda de produtos, de produção de produtos e etc. Tá? E para finalizar esse conteúdo, nós temos a quarta revolução industrial, que é o hoje, que é o agora, o presente, o que a gente está tendo ao longo dos dias aqui na nossa sociedade. O que está acontecendo? Que revolução está tendo atualmente na nossa sociedade? A gente tem a descoberta da nanotecnologia, que é uma tecnologia microscópica, que a gente consegue criar microchips, microaparelhos, microferramentas que podem facilitar e melhorar o nosso estilo de vida. Né? Então, nanotecnologia é a tecnologia microscópica. São tecnologias bem pequenininhas que a gente pode estar usando em várias áreas, saúde, negócio, educação, entretenimento,
qualquer área a gente está usando nanotecnologia. Também temos a descoberta da inteligência artificial, agora o uso da computação, de robôs para fazer o serviço da gente, né, é uma revolução industrial. E vai chegar em determinado momento que algumas profissões que tem hoje não existirão mais daqui a alguns anos, 50, 30, 20 anos para frente. Algumas profissões que existem hoje já não vão mais existir, porque elas vão ser substituídas por uma inteligência artificial, por computadores fazendo esse serviço de forma automática, ok? E também nós temos a biotecnologia, que está crescendo muito, que é usar seres vivos para remediar ou para determinada função. Exemplo, fungos. Né? A gente percebe que alguns fungos eles conseguem comer plástico. Então a ciência está usando esse fungo para diminuir a quantidade de plástico que tem no planeta. A gente está usando um ser vivo, por isso que bio, e usando ele envolvendo tecnologia com o uso de laboratórios e ferramentas para ajudar várias áreas do planeta. Saúde, economia, educação, meio ambiente e etc. Então aqui eu elenquei para vocês 4 revoluções industriais. A primeira, carvão e madeira, né? Questão da ferrovia, usado para transporte. Depois, eletricidade, petróleo, usina nuclear como fonte de energia, que é a segunda revolução. Na terceira revolução, nós temos a internet, né? A tecnologia, a telecomunicação. E a quarta, que é a atual, quarta revolução, nós temos a nanotecnologia, a inteligência artificial, a robótica, fazendo o serviço que antes dependia de um ser humano para realizar. Tá? Espero que tenha ficado claro, tenha ficado um vídeo curto, de fácil entendimento. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, pode perguntar aqui nos comentários, que a gente vai conversando e trocando essa ideia.